Em meio a negociações para aprovar projetos da área econômica no Congresso, o presidente Lula liberou mais de 2 bilhões de reais em emendas parlamentares em um único dia. Os repasses se concentram basicamente em recursos do Ministério da Saúde, que inclusive vinha sendo alvo de críticas do Centrão pela demora da destinação de dinheiro das emendas. Nízia Trindade estava até ali na beira da ponte, quase para cair, mas Lula disse que com ministra dele ninguém mexe. Eu quero entender de vocês se isso é uma medida necessária dentro do toma lá da cá para que as coisas andem e para que as propostas sejam pelo menos discutidas, Alangani. Infelizmente, Evandro, no Brasil é muito difícil você governar sem esse toma lá da cá. Existe uma briga por recursos, o Congresso Nacional ele está insatisfeito porque o governo tem demorado para liberar estes recursos. Mesmo com essa liberação aí de 2,3 bi para emendas de bancada, a insatisfação continua. Então, o fato de ter liberado dá uma acalmada nos ânimos, mas não resolve esse embate entre o Congresso e o Poder Executivo. Ô, Ricardo Almeida, sabe que eu vi em muitos dos grupos que eu acompanho, monitoro e também nas redes sociais, muita gente fazendo críticas, olha só o que estão fazendo com o nosso dinheiro público, é o nosso dinheiro que está sendo liberado a rodo para emendas parlamentares, mas isso não é uma novidade e nem uma exclusividade do governo Lula. Não é uma novidade. O que eu acho que é novo agora é o montante, né? O governo Lula está torrando muito dinheiro, muito mais do que antes, muito mais do que o próprio governo Bolsonaro, a quem ele criticou muito em razão disso, né? Mas, Almeida, eu quero trazer um detalhe aqui. No ano passado, até esta época do ano, Bolsonaro já havia liberado 20 bilhões de reais. Proporcionalmente o governo Lula está liberando bastante dinheiro. Eu acho o seguinte, eu acho que tem um ponto aí que a gente precisa lembrar. As críticas foram dirigidas ao Bolsonaro por uma subserviência perante o Congresso. O Lula falou várias vezes isso. Ele falou em subserviência perante o Congresso e eu não vejo essa diferença do governo atual. Eu vejo o governo frágil diante do Congresso, tendo que liberar emendas para defender a sua posição nas suas principais votações. E, assim, não me parece que a correlação de forças esteja favorável ao Executivo. O Arthur Lira, recentemente, eu creio que em questão de 2, 3 semanas, deu uma declaração dizendo que a balança de poder mudou e que agora ela está pendendo para o Legislativo. Ele falou isso já no governo Lula, não foi no governo Bolsonaro. Então, isso mostra o quê? Isso mostra uma autonomia cada vez maior do Legislativo, uma exigência que o Legislativo faz perante o Executivo e um problema que nós temos que é a nossa democracia. Então, a gente tem um Executivo que se bate com o Judiciário, que se bate com o Legislativo, que não consegue entrar em composição, que não se harmoniza, e isso não foi resolvido pelo PT. Isso foi um problema do governo Bolsonaro, está sendo um problema do governo Lula e parece ser um problema que há de continuar pelos próximos anos. Bom, eu quero trazer aqui, até agora, o governo Lula, ele liberou aí cerca de 11 bilhões de reais em emendas parlamentares, se a gente somar com esse valor que foi liberado em apenas um dia. Nesse mesmo período do ano passado, Bolsonaro havia liberado 20 bilhões de reais. É por isso que eu estou trazendo todos esses números para que a gente entenda que esse movimento de liberar grana para o Congresso poder trabalhar ali nas pautas que são de interesse do governo, não são uma novidade. Agora, o que eu quero perguntar para você, Fábio Piperno, é isso que o Ricardo Almeida acabou de colocar. Lula criticava demais Jair Bolsonaro por fazer isso, por essa subserviência ao Congresso. E o Almeida está enxergando que ele está agindo da mesma forma, sendo ali praticamente também subserviente. Olha, toma aqui, pelo amor de Deus, porque eu preciso andar minhas pautas. Você enxerga dessa forma? Tem muita diferença nisso. Quais são as muitas diferenças nisso? A principal delas, como eu já falei aqui algumas vezes, até o ano passado o orçamento estava praticamente terceirizado. O bolo do orçamento está aqui, Congresso, vocês resolvam como é que vai ser a divisão disso. E você acha que isso não está acontecendo agora? É diferente. Por quê? No pinga-pinga? Não é só a questão do pinga-pinga. É que agora, pelo menos, você sabe quem é que está levando. Qual a destinação disso? Porque, veja, eu acho que é uma estratégia igualmente condenável. Mas aí você estaria fazendo a comparação da emenda parlamentar com o orçamento secreto? Sim, também. A emenda parlamentar, você sabe quem é o parlamentar, você sabe para onde vai, né?
por exemplo, o ano passado, o próprio Tribunal de Contas barrou muitos convênios, especialmente fechados lá com a Codevasf, que você não sabia quem assinava, mas em compensação, depois disso, o dinheiro, por exemplo, que entrava a pedido de um determinado deputado, ele ia fazer uma obra num outro estado. Era um tipo de tráfico de influência um pouco diferente. Mas veja, tudo bem, a gente pode até argumentar que esse não é o cerne da questão, que a distribuição de recursos continua. É verdade, em menor escala, continua, e também há o fato de que o presidente Lula ele foi eleito por um partido que elegeu apenas 13% dos parlamentares, dos deputados. Então, um bloco fininho ali. O bloco está muito curto. Veja, você tem uma base de apoio pequena. Você tem, do outro lado, um Congresso excessivamente empoderado. Você tem o parlamentarismo de extorsão, como eu falo sempre aqui. Como é que vai se governar? Alguém consegue imaginar uma outra forma de governar? Porque o Bolsonaro, por exemplo, ele tinha uma base de partidos, porque o Congresso já era um Congresso à direita. Agora o Congresso é mais à direita ainda e o presidente à esquerda. Qual a fórmula para isso? E o que está no centro, né, de todo esse debate, de toda essa liberação de verba? Além da reforma tributária, por exemplo, o arcabouço fiscal, Alan Gani. E esse arcabouço fiscal foi para o Senado e voltou com valores a mais fora do teto. Isso também vai emperrar a discussão, no teu ponto de vista? Eu acredito que sim. E precisa ser emperrada ou a Câmara não precisaria mais mexer no que foi discutido lá no Senado? Não, eu acho que a Câmara deve sim mexer, deve voltar o que passou na Câmara, né, que foi melhorado em relação ao que o Poder Executivo enviou. Foi melhorado na Câmara e volta a piorar ali no Senado. E veja que loucura, Evandro. Numa semana, a gente está falando de 3 votações extremamente importantes e complexas. Arcabouço fiscal, reforma tributária e o voto de qualidade do CARF. Tudo isso em uma semana, isso não faz o menor sentido. Vamos pegar um tema, né, e vamos trabalhar esse tema uma coisa de cada vez. Quer dizer, daria aqui, pelo menos para cada um tema, uma discussão de 15 dias, um mês, detalhada, né, e não esse rolo compressor que o Arthur Lira está querendo fazer.